Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Milionário em coma por 2 anos, até que um garoto sem teto muda tudo. Ethan Calovay foi o epítome do sonho americano tornado realidade. Filho de um mecânico de Chicago e de uma professora, ele galgou a carreira degrau por degrau, movido por um espírito visionário, uma determinação inabalável e uma obsessão por um trabalho bem feito. Aos 45 anos, tornou-se CEO da Indústrias Calovay, um império tecnológico especializado em energia limpa, inteligência artificial aplicada à saúde e infraestrutura verde. Seu nome apareceu na lista das 100 pessoas mais influentes do país, segundo a revista Time. Seu cotidiano era um balé meticuloso de reuniões internos sob medida, jatos particulares e encontros com chefes de Estado e investidores estrangeiros. Ele morava no último andar de uma torre de vidro com vista para Parque Central, uma cobertura elegante, banhada pela luz, mas fria como um museu. Sua garagem abrigava um Bentley preto, um Tesla personalizado e um Mustang antigo restaurado, uma lembrança de sua juventude. À noite participava de galas beneficentes, muitas vezes na companhia da esposa, Madalena, um brilhante ex-jornalista investigativo, agora humanitário. Juntos, eles formavam o casal perfeito. Pelo menos, superficialmente. Porque por trás dos flashes dos fotógrafos e dos apertos de mão políticos, Ethan se sentiu vazio. Já há vários anos, uma lacuna silenciosa cresceu entre ele e Madeline. Ele ainda a amava, sem dúvida, mas as conversas entre eles haviam se tornado raras e, muitas vezes, técnicas. Ela viajava muito a serviço da fundação. Ele estava sempre absorto nos negócios. Eles viviam sob o mesmo teto, mas em mundos diferentes. Quanto ao filho deles, Liam, um jovem brilhante apaixonado por biotecnologia, estudou na Stanford por todo o país. Ethan lhe enviou dinheiro, mensagens rápidas, algumas videochamadas, mas no fundo, eles se mudaram. Como 2 estrelas se afastando em trajetórias opostas. Ethan, por outro lado, refugiou-se no trabalho. Trabalhava 16 horas por dia, dormia pouco e tinha parado de sorrir. Todos o cumprimentaram com respeito, alguns com medo. Mas ninguém realmente conhecia Ethan Calovay. Ele era admirado, invejado, mas sozinho. Naquela noite, 14 de julho de 2023, Ethan estava saindo de uma reunião de crise com o conselho de administração da Calovay Industries. Um grande negócio tinha acabado de fracassar e centenas de empregos estavam em jogo. Ele estava cansado, esgotado e, como sempre, recusou-se a deixar o motorista pensar bem nas coisas. Sentou-se ao volante do seu Bentley, colocou uma música antiga do Billy Joel para tocar e dirigiu em silêncio. Pensou em Madeline e em Liam, no seu falecido pai, em tudo que havia conquistado e talvez em tudo que havia perdido ao longo do caminho. Ele ultrapassa os limites do Bronx, onde ele tinha uma antiga fábrica sendo reformada. As ruas estavam escuras. Estava quente e abafado. Um sinal ficou verde. Ele acelerou lentamente. Foi aí que tudo mudou. Um veículo 4x4 sai de um beco, avançando o sinal vermelho a mais de 100 km. O impacto foi violento, brutal e de cortar o coração. O Bentley foi arremessado contra um poste de luz. A frente do carro foi pulverizada. Os airbags explodiram. O para-brisa se estilhaçou. O silêncio reinou. Os paramédicos levaram quase 20 minutos para resgatar Ethan. Ele estava inconsciente. Seu crânio estava aberto. Seu peito estava afundado. Seu coração batia fraco. Ele foi levado às pressas para o Hospital Monte Sinai, onde uma equipe cirúrgica já o aguardava. Os médicos operaram por 12 horas seguidas, lutando para estabilizar seus órgãos internos, reduzir a hemorragia cerebral e recolocar o que pudesse ser recolocado. Ele sobreviveu, mas não acordou. O veredito foi brutal. Frio, sem apelação. Coma profundo. Atividade cerebral mínima. Sem resposta a estímulos. Danos extensos ao córtex frontal. As palavras eram clínicas, mas Madeline, sentada na sala de espera, sentiu seu coração afundar. Ethan ainda respirava. Seu coração batia. Mas sua mente parecia ter deixado o navio. Os médicos falaram que aconteceria um milagre se ele algum dia recuperasse a consciência. E por 2 anos, o mundo continuou a girar sem ele. Madeline Calovay ficou ao lado do marido nos primeiros dias e depois nas primeiras semanas. Todas as manhãs, ela chegava ao hospital com um livro, um jornal ou, às vezes, apenas uma música que eles gostavam. Ela se sentava ao lado dele, pegava sua mão e conversava com ele como se ele pudesse responder. Ela lhe contava notícias da empresa, resultados esportivos, a previsão do tempo, mensagens de Liam.
Às vezes ria sozinha, esperando que sua voz despertasse uma faísca nele. Mas os dias passaram. E Ethan permaneceu inerte. As enfermeiras, a princípio atenciosas, tornaram-se mais discretas. Os médicos evitavam o seu olhar. Um dia, o neurologista o chamou à parte. Senhora Kalovai, temos que ser realistas. As chances de acordar são mínimas. A qualidade de vida, se acordarmos, ficaria extremamente prejudicada. Ela o ouviu em silêncio. Então se levantou. Não cabe a você decidir quando meu marido desiste. Ela recusou categoricamente a ideia de se desligar. Mesmo quando seus próprios entes queridos começaram a sugerir que ela sofresse, ela se manteve firme. Ela ficou com o apartamento deles. Recusou-se a vender o Mustang do Ethan. Ela até o lavava todo mês. Como se ele fosse voltar. Os assuntos de indústrias Kalovai, eles foram confiados a um conselho administrativo interinamente. Madeline cuidou da transição e depois se aposentou. Ela não tinha cabeça nem coração para lutar em escritórios de vidro e aço. Liam, por sua vez, continuou seus estudos em Stanford. Mas todo mês, infalivelmente, ele pegava um voo para Nova York. Ele entrava no quarto do hospital, colocava a mão no ombro do pai e sussurrava. Eu te amo, pai. Aguenta firme. Estou aqui. Ethan permaneceu paralisado. Não falou. Não se moveu. Mas seu coração batia. 2 anos se passaram. Enquanto isso, a poucos quilômetros do prestigioso Hospital Mount Sinai, em outro mundo, um garotinho chamado Jaden Walker estava lutando para sobreviver. Ele só tinha 10 anos, mas ele parecia ter 8 anos. Magro, com o cabelo emaranhado, as roupas gastas, ele passava a maior parte das noites debaixo de uma escada de metal atrás de um restaurante fast food no Harlem. O cheiro de fritura, as caixas de papelão encharcadas pela chuva, os gritos de pedestres bêbados. Aquilo havia se tornado seu lar. Sua mãe, Kendra, uma ex-garçonete que se envolveu com drogas após ser demitida abruptamente, morreu de overdose quando ele tinha 6 anos. Ela caiu morta nas telhas de um prédio abandonado. Jaden fugiu antes da chegada da polícia. Ele vagou de um abrigo para outro, mas as surras, as humilhações e a violência silenciosa levou a escolher a rua. Estava mais frio, mais difícil, mas pelo menos era mais livre. Jaden era rápido, discreto e astuto. Ele não implorava. Vendia latas que encontrava em latas de lixo, cantava na saída do metrô e limpava vidros de carros em semáforos. Às vezes, roubava um pedaço de pão ou uma fruta. Nunca mais. Ele tinha uma espécie de código de honra herdado do nada. Mas apesar de sua vida como um cão de rua, Jaden manteve uma luz em seus olhos. Todas as noites, sentado num banco, numa escada ou atrás de um contentor, ele tirava uma pequena caderno espiral danificado, amarelado, encontrado em uma lata de lixo, e ele escreveu palavras simples, sonhos distorcidos, orações desajeitadas. Um dia terei uma cama, um dia terei um lar, um dia alguém me amará, um dia serei alguém. Ele escreveu isso com um lápis velho e roído. Ele raramente falava com adultos. Fugia da polícia. Evitava grupos barulhentos de jovens. Mas quando falava com alguém, era sempre com as palavras certas, cuidadosamente escolhidas e gentis. Ele não tinha arrogância e raiva, apenas uma espécie de tristeza silenciosa, e uma inteligência viva, como uma faísca difícil de extinguir. Ele era invisível para a maioria das pessoas. Mas dentro dele, estava uma força discreta e avassaladora. E logo, essa força mudaria o destino de um homem que Jaden ainda nem conhecia. As noites de inverno em Nova York são longas e cruéis para quem não tem um teto sobre a cabeça. Naquela noite, um vento cortante varreu as ruas do Harlem, agitando lonas, levantando papéis engordurados e congelando ossos. Jaden passou o dia tentando vender chiclete do lado de fora de uma estação de metrô. Ele só conseguiu $3, o suficiente para comprar um sanduíche velho e um copo de água morna. Tremendo de frio, com os dedos dormentes, ele instintivamente procurou um lugar aquecido. Já conhecia a técnica: abrir a porta de um prédio grande, misturando-se à multidão, caminhar lentamente sem chamar atenção, sentar-se em um canto e não dizer nada. Naquela noite era o Hospital Mount Sinai. Ele entrou pelas portas giratórias do saguão principal, com seus tênis encharcados deixando marcas escuras no chão branco. Imediatamente sentiu o calor artificial dos sopradores acariciar seu rosto e seus ombros relaxaram. Acomodou-se discretamente ao lado de um aquecedor perto do elevador, fingindo ler um folheto médico. Mas ele não escapou do olhar atento de irmã Carol, uma enfermeira na casa dos 50, com um olhar duro, mas um coração terno. Ela olhou para ele por um momento, então se aproximou com uma xícara fumegante nas mãos.
Você não parece um visitante, disse ela baixinho. Quer algo quente? Jayden assentiu timidamente. Ele esperava ser expulso. Aqui, disse ela, entregando-lhe o chocolate quente. Beba devagar. E não fique muito tempo, ok? Só um pouquinho. Ela piscou para ele e foi embora. Foi um dos gestos mais doces que Jayden recebeu em meses. Ele voltou no dia seguinte. E de novo. Sempre discreto, sempre educado. Esperou até que a recepção se distraísse e então se acomodou no canto aquecido. Observou as idas e vindas, leu os sinais, sonhou. Mas uma noite, algo chamou. Uma intuição. Um impulso silencioso, como se seus pés soubessem antes da cabeça. Ele entrou no elevador com um casal de idosos, encolheu-se e no quarto andar, entrou num corredor proibido ao público. A atmosfera era calma, quase surreal, portas fechadas, bips distantes, cheiro de desinfetante e solidão. Ele caminhou até o final do corredor 4B, atraídos por uma sala onde a luz era suave. A porta estava entreaberta. Ele entrou. Um homem jazia ali, cercado por máquinas silenciosas. Um cobertor fino sobre o peito. Um respirador comum. Uma mão pousada no lençol imóvel. Jayden aproximou-se lentamente. Observou as feições contraídas do homem, seu rosto calmo, quase inexpressivo. No entanto, ele não o assustou, não havia ansiedade na sala. Apenas silêncio. Um silêncio pesado. Mas não hostil. Ele ficou parado por um momento e então, como se estivesse visitando um velho vizinho adormecido, sussurrou. Boi, não estou incomodando, né? Sou o Jayden. Sou de lá. Está muito frio hoje à noite. Ele hesitou, então sentou-se na cadeira ao lado da cama. E ele falou. Primeiro um pouco, depois um pouco mais. Sobre o seu dia. Sobre o cara que tentou roubar sua caixa de chicletes. Sobre o sanduíche que alguém jogou nele em vez de dar. Sobre a lua que ele achou bonita, mesmo por trás da fumaça das chaminés. Não sei se o senhor consegue me ouvir, mas é bom conversar com alguém que não interrompe. Então ele se levantou, colocou delicadamente a mão no lençol e saiu. Mas no dia seguinte, ele voltou. E novamente no dia seguinte. Uma rotina estranha foi criada todas as noites. Depois de caçar latas e ganhar algumas moedas, Jayden parava no Monte Sinai. Ele subia sorrateiramente até o quarto andar B. Entrava no quarto e se acomodava na poltrona. Ele lia pedaços de jornais gratuitos que pegava no metrô. Às vezes cantava baixinho, melodias que inventava. Contava seus sonhos, suas lembranças da mãe quando ela ainda estava bem, coisas que gostaria de fazer um dia. Eu gostaria de ir à praia. Você acha o mar bonito? Nunca vi um na vida real. Ele falou como alguém que planta sementes em solo seco. Sem saber, ele jogou uma corda para um homem que estava se afogando em silêncio. Ele não sabia o nome do homem. Não sabia o que ele estava vendo. Ethan Kalova e bilionário, excitando a indústria. Ele só sabia de uma coisa. Este homem não estava se movendo, não estava falando, mas, talvez ele a estivesse ouvindo. E isso bastava. Numa manhã de primavera, enquanto o sol filtrava suavemente pelas persianas do quarto 4B, Jayden estava sentado, como de costume, na poltrona ao lado da cama. Segurava um jornal amassado que encontrara pelo caminho, mas em vez de ler, contava uma piada que ouvirá de um velho músico do metrô. Era uma história um tanto sem graça sobre um pombo de Nova York e uma fatia de pizza, mas Jayden a contou com tanto entusiasmo que o quarto, embora silencioso, pareceu sorrir. Então ele parou abruptamente. A mão de Ethan se contraiu. Um movimento imperceptível, mas muito real. Jayden piscou e se aproximou incerto. Senhor, você me ouviu? Sou eu, Jayden. Tremendo, ele gentilmente colocou sua pequena mão sobre a de Ethan. Uma pressão. Leve, mas distinta. Ethan havia correspondido. Jayden deu um pulo com o coração disparado. Correu pelo corredor, quase escorregando no chão de ladrilhos, gritando. Irmã Carol! Irmã Carol! Ele apertou minha mão. Ele apertou minha mão mesmo. A freira entrou correndo, seguida por duas enfermeiras. Ela observou Ethan, verificou seus sinais vitais e pediu exames. O médico de plantão foi chamado com urgência. A princípio, os especialistas pensaram que fosse um espasmo muscular, um simples reflexo. Mas, nos dias seguintes, outros sinais surgiram. Um piscar de olhos quando seu nome era mencionado. Um dedo que se movia em resposta a uma pergunta simples. Uma lágrima que deslizava suavemente pela espinha quando Liam era mencionado. O neurologista-chefe Dr. Peterson, um homem pragmático e pouco dado a declarações emocionais, reuniu a equipe ao redor da cama uma semana depois. Respirou fundo e disse simplesmente: é um despertar lento, mas real. E vou te dizer a verdade, não foi a medicina, não foram as máquinas que causaram isso. Foi aquela voz, a do garotinho.
A equipe do hospital, comovida, começou a olhar para Jaiden de forma diferente. Ele continuou a vir todos os dias, sem pedir nada, conversando, cantando, contando histórias, segurando a mão daquele homem que ele chamava simplesmente de o Cavaleiro Adormecido. E então, uma manhã, um milagre aconteceu. Ethan Kalovai abriu os olhos. Suas pálpebras tremeram lentamente, como se ele estivesse emergindo de um sonho sem fim. O teto parecia desconhecido, os sons confusos, mas uma voz suave ecoava em sua memória. Uma voz que falava da lua, do frio, de um sonho com uma cama quentinha. Ele virou a cabeça ligeiramente, olhou para a irmã Carol e sussurrou com a voz rouca. Onde está o menininho? O menininho de voz suave. Aquele que me contou sobre a lua. Lágrimas brotaram nos olhos da freira. Ela saiu sem dizer uma palavra e foi procurar Jaiden. Quando o menino entrou timidamente na sala com uma flor de plástico nas mãos, ficou paralisado. Ethan o encarava. Sério, olhos abertos. Presente. É você, Ethan sussurrou. Você é real. Jaiden se aproximou e se moveu. Pensei que você fosse apenas um cavalheiro que dormiu por muito tempo. Ethan sorriu, um sorriso quase imperceptível, mas genuíno. Seus olhos brilhavam com infinita gratidão. Você me salvou, Jaiden. Você me trouxe de volta à vida. Jaiden, com os olhos marejados, não sabia o que dizer. Simplesmente sentou-se, como sempre, e pegou a mão dela. Mas desta vez a mão de Ethan apertou a dela. Forte. Viva. Quando sua saúde finalmente permitiu, Ethan Kalovai deixou o hospital. Naquele dia, o céu estava de um azul brilhante, como se a própria vida estivesse celebrando seu retorno. Ele caminhava lentamente apoiado em uma bengala, ainda frágil, mas determinado. Um enxame de jornalistas o aguardava na saída, câmeras apontadas para ele, microfones estendidos como braços em busca de um milagre. Diante dessa multidão, Ethan parou, respirou fundo e disse com uma voz rouca, mas emocionada. Por 2 anos, eu existi sem viver. Eu era um homem rico e poderoso, mas vazio por dentro. Então, um dia, um garotinho veio, todas as manhãs, falar comigo. Ele me contava histórias, sonhos, medos, piadas, sem nunca esperar uma resposta. Ele me ofereceu sua voz. E foi essa voz que me trouxe de volta. Ele não é médico. Ele não é famoso. Ele é apenas uma criança. Mas ele me devolveu a vontade de viver. Em suas palavras, eu vi amor puro, o tipo que nenhum dinheiro pode comprar. Então ele fez uma pausa e virou a cabeça para Jaiden, que estava esperando um pouco mais atrás, vestindo calças largas e com os olhos brilhando. Vou adotá-lo, declarou então. Vou dar a ele o que a vida nunca lhe deu, um lar, um nome, uma identidade. E o mais importante, um lugar no mundo. As palavras causaram um silêncio perturbador. Até os flashes das câmeras pareceram parar. Claro, as autoridades hesitaram. Jaiden não tinha documentos oficiais. Nenhum registro de nascimento, nenhuma família, nenhum vestígio nos registros estaduais. Ele era uma criança fantasma. Mas os melhores advogados de Ethan trabalharam dia e noite, determinados a defender o direito de um homem de amar uma criança, e o direito de uma criança de ser amada. 6 meses depois, no tribunal de Seattle, o juiz decidiu oficialmente. O nome de Jaiden Walker agora é Jaiden Kalovai. Na sala, Jaiden não havia compreendido completamente as formalidades legais, mas sabia de uma coisa, ele pertencia a alguém. A um pai. Pela primeira vez, alguém o havia escolhido. Em seu novo lar, Jaiden descobriu 1000 maravilhas, seu próprio quarto, cheio de livros, brinquedos, postérios de planetas, uma cama macia, refeições quentinhas. Mas além de tudo isso, o que mais importava, era a rotina noturna. Todas as noites, Ethan, de pijama, vinha e sentava-se na beira da cama dela. Conte-me sobre seu dia, filho. E Jaiden falou. Falou da escola, das palavras novas que aprenderá, das brigas no parquinho, das vitórias, das decepções. Falou como sempre, simplesmente com o coração. E Ethan ouviu como se cada palavra fosse um tesouro. Porque sabia, mais do que ninguém, que uma simples voz pode trazer a vida de volta. Os anos se passaram. Jaiden cresceu. Tornou-se um adolescente inteligente e curioso, apaixonado por ciência, poesia e justiça social. Nunca se acostumou totalmente com os holofotes, mas entendeu que carregava consigo uma história maior do que ele mesmo. Uma história que ele precisava compartilhar. Aos 15 anos, Jaiden Kalovai foi convidado a subir ao palco do prestigiado Fórum de Esperança para Crianças Esquecidas, em Washington, D.C. Numa sala lotada diante de centenas de figuras do mundo político, educacional e da mídia, ele recebeu o prêmio Coragem e Compaixão. Com um paletó sóbrio, cabelos bem cuidados, a voz um pouco trêmula, mas sincera, ele falou: Eu não sou especial. Eu era apenas uma criança que queria alguém para conversar.
Eu não estava tentando salvar uma vida. Eu só estava tentando sobreviver à minha. E por algum milagre que nunca entenderei completamente, aquela voz que eu oferecia dia após dia, tocava um homem dormindo em uma cama de hospital. Quando acordei, encontrei um pai. E ele me deu uma vida. Na plateia, Ethan Kalovay, com os olhos vermelhos, não conseguia mais conter as lágrimas. Ao seu lado, Madalena, sua irmã, comovida, colocou a mão no coração. Liam, seu fiel amigo, olhou para o espaço, impressionado com a beleza do momento. E naquela noite, muito além das paredes da sala, muito além das câmeras e dos discursos, algo mudou. O mundo entendeu que uma criança sem teto, sem nome, sem história, pode acordar um homem rico do coma, pode curar um coração partido, pode reconstruir uma família onde não havia mais nada, porque às vezes tudo o que é preciso é em uma voz, e um amor puro o suficiente para acreditar que toda a vida importa.